Olá, coach! Depois de todo esse conteúdo teórico sobre neurociência, neste vídeo eu gostaria de conversar com você sobre neurociência aplicada ao emagrecimento. Bom, até aqui você já deve ter escutado bastante falar sobre o córtex pré-frontal e o sistema límbico. E como você já observou, em qualquer processo de coach, principalmente o coach de emagrecimento, você estará o tempo todo trabalhando o córtex pré-frontal e o sistema límbico do seu cliente. Para você, coach, quebrar os velhos hábitos do seu coach e criar novos hábitos, você deverá conhecer muito bem essas áreas do nosso cérebro, que é o sistema límbico e o nosso córtex pré-frontal. Então, antes de eu explicar como a neurociência pode ajudar o seu coach a emagrecer, eu preciso falar com você sobre hábitos. Todos nós vivemos num mundo onde formamos hábitos. Quando esses hábitos eles começam a causar uma série de efeitos negativos, passamos a chamá-los de vícios. Então existem vícios por álcool, por drogas, compras, e a comida também pode ser considerada um vício. Queremos muito acabar com nossos vícios, mas fica muito difícil eliminar algo que não conhecemos. Antes de querer eliminá-los, precisamos conhecer essa capacidade de ter um hábito tão destrutivo e saber como começam e o que está por trás disso. O vício ele pode acontecer em qualquer época da vida, pode ser desde criança, na fase adulta ou até na terceira idade, instalando um vício, um hábito causando um prejuízo quase irreparável às pessoas. Mas antes de nos libertar disso, porque tudo que é negativo temos que nos livrar, temos que entender o que está acontecendo, entender o que nos leva a isso, o que está por trás e entender como se lida com a situação. Fomos nós mesmos que criamos tudo que está em nós. Se nós não entendemos como nós fazemos, nós não podemos desfazer. O ser humano ele está sempre buscando uma coisa interessante e nova na vida. E ao encontrar a droga, o álcool, a compulsão, seja ela qual for, acha que é bom. E pode até ser bom em certas situações, mas depois pode tornar um vício e acaba sendo um monstro para a vida da pessoa. Cenas de vícios passam-se em centenas de lares, que chega até parecer que é um lugar comum disso acontecer. Entram por um caminho como uma ilusão e de repente se veem no meio de um caos. A coisa pavorosa, indomada, é chamada de vício. Para mudar o vício de uma pessoa, é importante alterar todo o caminho neural. Geralmente o cliente viciado em comida, por exemplo, possui as seguintes falas: quando eu vi eu já comi, não consigo comer um só, se eu comer um eu como o pote todo, já tentei de tudo, mas quando eu estou na frente da comida ele é mais forte do que eu. O remédio então aqui é entender o caminho que se forma um hábito, para depois tentar destruí-los. Então, o primeiro gatilho desse caminho são as falas, que é o que eu te falei anteriormente. O segundo é um pensamento relacionado ao gatilho. Então, a pessoa fala, pensa daquela forma. Em terceiro lugar, ela vai ter aquele sentimento relacionado ao que ela pensa e fala. O quarto vai ser o comportamento. A pessoa cai num comportamento de compulsão e para se aliviar daquele sentimento que ela está sentindo. E se isso se repetir, vai virar um hábito na vida da pessoa. E o sexto é a recompensa, porque ela come para sentir prazer por algo, para suprir algo na vida dela, que é a recompensa imediata que ela vai sentir, é uma recompensa positiva. E tudo isso forma um ciclo vicioso que é um caminho do hábito, para se formar um hábito na vida da pessoa. E com a compulsão alimentar, o vício pela comida é a mesma coisa. O problema desse círculo vicioso é a recompensa tardia que o cliente recebe ao realizá-lo, que é a dor de não se controlar, a sensação de fracasso e impotência. A recompensa tardia é muito ruim, mas o que fazer para mudar todo esse ciclo vicioso? Aí é que entra a neurociência. Nós já vimos no capítulo de neuroplasticidade que através das conexões neurais queremos mudar os hábitos do nosso cliente. Ou seja, temos que realizar uma modulação no comportamento. E é preciso criar um novo pensamento assertivo para combater o pensamento negativo. Um novo discurso padrão de fala e um novo comportamento que irá gerar um novo hábito. O cliente, ao repetir todo esse padrão, irá enraizar no cérebro do cliente e irá enfraquecer o comportamento antigo e criar um novo hábito. O segredo disso tudo é mudar o pensamento.
Então nós escolhemos os caminhos neurais pelos quais as recompensas elas são conquistadas com o mínimo de esforço. Por isso que quando a pessoa ela come para sentir aquele prazer momentâneo, ela não pensa no que vai acontecer lá para frente, futuramente na vida dela. Ela está querendo sentir aquele prazer naquele momento. A gente age pelo prazer e pela dor. Procuramos sempre saber agir pelo prazer, entendeu? Por isso que o seu cliente de emagrecimento, se ele não aprender a pensar no prazer a longo prazo, na recompensa a longo prazo, ele vai comer. Se ele pensar no prazer imediato, ele vai comer. Então, vamos ver como isso funciona dentro do emagrecimento e como a neurociência pode nos ajudar? Você deverá aprender a conversar com o sistema límbico e o córtex pré-frontal para que eles, no mínimo, se mantenham em equilíbrio e adquiram novos hábitos para emagrecer. Veja bem, saber entender o sistema límbico do seu cliente e o seu pré-frontal é muito importante para que você consiga ajudar o seu cliente a mudar o pensamento e comportamento, para que ele tenha pensamentos e comportamentos de uma pessoa magra e criar estratégias de processamento de informação e organizar os nossos conhecimentos para entrar em ação. Então vamos relembrar o que são mesmo esses dois sistemas? O sistema límbico ele é a área responsável por todos os sentimentos e emoções das pessoas. Ele está relacionado com todos os desejos e prazeres do cliente, que comandam o seu pensamento. Então, quando o seu cliente comer por impulso para sentir prazer, para aliviar as suas emoções, é o sistema límbico que está atuando. O sistema límbico da pessoa que sofre de compulsão alimentar se encontra totalmente em desequilíbrio, podendo muitas vezes ter o comando da situação diante do pré-frontal. Por isso, a pessoa ela come exageradamente e tem a comida como vício. Porque ela come através das suas emoções, ela come para sentir prazer. Já o córtex pré-frontal é a área da razão, do raciocínio lógico, e ela está agindo toda vez que o seu cliente, diante da fome, da comida, consegue raciocinar e se comportar de maneira adequada e a longo prazo. Através do córtex pré-frontal, o cliente de emagrecimento ele consegue planejar o futuro, ver as consequências de uma ação assertiva ao longo prazo, ao contrário do sistema límbico, que age por impulso para sentir um prazer imediato. Mas, Fernanda, sabendo disso, o que é necessário fazer? Para uma pessoa se manter no peso, o seu sistema límbico e o seu córtex pré-frontal devem estar em equilíbrio, como eu já disse. Como eu já disse, todo obeso não consegue deixar de comer porque ele sempre está agindo através do sistema límbico para ter prazer e não pensa nas consequências de sua ação a longo prazo. Só que para emagrecer o seu cliente é preciso que o seu córtex pré-frontal esteja dominante em torno de uma média de 70% a 80% do tempo em relação ao seu sistema límbico. Também é muito importante que você entenda que nenhuma pessoa consegue agir ali 100% através do seu pré-frontal. Ela poderá ter deslizes, comer uma pizza, um chocolate, mas não sempre, não todos os dias. É importante que esse comportamento de deslize não faça parte da vida do coach na maioria dos dias. E para que a pessoa haja dessa forma, com mais cautela, você, coach de emagrecimento, tem que acionar o pré-frontal do seu cliente. Eu quero que você entenda que toda pessoa que se encontra acima do peso ou possui qualquer tipo de compulsão, como também quando ela fracassa na dieta, isso ocorre porque ela está acostumada a agir pelo sistema límbico, é o sistema límbico atuando. E como é que você, coach, irá ativar o córtex pré-frontal do seu coach? Para ativar o córtex pré-frontal do seu cliente, ele tem que ser acionado antes do cliente sair de compulsão. Então é fundamental que você, coach de emagrecimento, ensine seu cliente a pensar na recompensa tardia e não no prazer imediato. Então o que ele vai ganhar se não cair na compulsão? O que ele vai perder se cair em compulsão? Que dor ele vai sentir se não resistir? São perguntas que ativam o pré-frontal. Se você ensinar o seu cliente a pensar antes de agir, utilizando o seu pré-frontal, irá fazer com que ele crie um hábito mais positivo em sua mente e cérebro. E após, ele apenas vai persistir no hábito para que ele forme uma nova conexão neural firme e profunda no seu cérebro. Ou seja, a criação de um novo hábito. O sistema límbico ele é um sistema dopaminérgico, onde uma emoção libera um neurotransmissor chamado dopamina. E é este neurotransmissor que irá fazer o seu cliente agir impulsivamente. Já o córtex pré-frontal
ele é relacionado ao comportamento, onde um pensamento racional leva a um comportamento equilibrado e sensato. E como que você, coach, vai fazer tudo isso? Você irá ensinar o seu coach a agir mais pelo seu pré-frontal. Além de você utilizar as técnicas mentais e as ferramentas que você irá aprender nesse treinamento, uma outra solução é permitir que o sistema límbico receba conselhos do seu córtex pré-frontal. Por isso é importante que eles sejam unidos e combinem ações comportamentais. O cérebro ele tem que ter esse equilíbrio. Se o cérebro de uma pessoa fica somente na razão, ela fica chata. Como eu já disse, de vez em quando ela tem que ter o deslize, como por exemplo tomar a sua Coca-Cola, comer um doce, uma pizza. Por isso a pessoa tem que viver um dia de cada vez, sem ansiedade. Então, se o seu cliente conseguir sustentar a não ingestão de hoje, significa que amanhã ele também pode conseguir. Quando ele pensa a longo prazo de que uma ação é para sempre, o sistema límbico entra em ação lembrando isso o tempo todo. E aí o cliente com certeza vai cair em compulsão. E isso ocorre porque ninguém consegue ser o tempo todo racional. Por isso que dietas tão restritivas fazem mal ao cliente. Porque de repente ele não aguenta e coloca tudo a perder. Aumenta a sua ansiedade e a sua compulsão. Algumas ferramentas muito úteis para você ativar o pré-frontal do seu cliente são as ferramentas Sonho e Pesadelo, Planejamento do Emagrecimento 1 e 2 e Voltando à Realidade, pois elas irão fazer o indivíduo a planejar. Elas irão ensinar que emagrecer exige planejamento, que o cliente precisa ter consciência do que está fazendo e não fazer apenas para sentir um prazer momentâneo. Essas ferramentas irão despertar o cliente para novos hábitos e que isso deve ser feito por etapas. O cliente ele precisa enxergar o próximo peso e não a estrada inteira. E isso traz um conforto muito grande para ele. O emagrecimento não se torna um fardo e a ansiedade também não vai ser estimulada. O córtex pré-frontal tem uma função chamada de memória de trabalho e com essa memória somos capazes de planejar nossos próximos passos no nosso futuro, como também realizar planejamentos imediatos. O córtex ele é capaz de realizar uma ação e avaliar seus resultados como consequência. Já o sistema límbico ele não consegue, justamente porque ele age pelas emoções. Portanto, essa atividade do córtex pré-frontal é importante para que qualquer pessoa consiga transformar o seu comportamento negativo por um comportamento positivo ao seu objetivo de emagrecimento. Como eu já disse, você como profissional tem que concentrar todas essas forças nesse córtex. Tem que focar nesse sistema se quiser ter resultados duradouros e definitivos no emagrecimento. Existem várias maneiras para ativar o pré-frontal do seu cliente de emagrecimento. Como, por exemplo, se a pessoa se encontra pouco motivada, você pode realizar exercícios com visualização e pensamentos para fortalecer o seu pré-frontal. Mas isso deve ser realizado antes dela comer, porque não adianta ela tentar dominar o seu sistema límbico no momento em que ela estiver com a comida na frente dela, sentindo aquela compulsão, porque nessa hora é bem provável que o pré-frontal dela perca a guerra. Essas visualizações de novos pensamentos devem fazer parte do seu aprendizado como coach de emagrecimento. Você deve estimular seu cliente a fazer exercícios mentais diariamente para fortalecer o seu pré-frontal com pensamentos e visualizações pré-alimentação ou pré-procrastinação quanto à atividade física. Sempre enfatize para o seu cliente da importância dele realizar essas técnicas mentais que você vai ensinar diariamente para ele obter resultados mais positivos. Compreendeu, coach, como a neurociência pode ajudar o seu cliente a emagrecer? Alguma dúvida? Pergunta aí através do e-mail, do WhatsApp que eu vou te ajudar. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!